Bom dia a todos e a todas. Vou começar não tendo slides, mas quero agradecer a oportunidade, em nome da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, de poder falar nesse fórum tão importante. Nós começamos mais ou menos dentro de toda a lógica que foi colocada até agora aqui. Primeiro, é lembrar a República Velha, Washington Luiz dizendo: questão social é questão de polícia. Então, nesse sentido, se você olhar a estratégia que está sendo tomada pelos neoliberais e agora os ultraliberais, os fascistas, é desmantelar toda a organização pública, social, que tiver. Nós vamos ter um enfrentamento bravo. Por que ele diria que era questão de política? Porque ninguém podia reivindicar nada. Então, todas as associações, organizações, sindicatos que saíssem às ruas para reivindicar, era com a polícia que ele resolvia. Isso vem também quando o Joelson coloca o primeiro slide, a abolição da escravatura. E ali começa o grave problema do Brasil, que a elite brasileira não engoliu, expulsou todos os negros, filhos de negros, à rua à sua bela sorte e embranquiçou o Brasil importando mão de obra do exterior. E isso vem numa política necessária da escravidão para poder suprir os seus produtos, porque era agroexportador de produto quase que único, que era cana-de-açúcar, melaço de açúcar, e você tem uma elite que fica totalmente dependente do consumo e dos produtos dos países centrais. Como é que Portugal sobrevive tão pequeno? É com a escravidão, seja do índio, seja do negro, é do ouro e da cana. E isso vem vindo. Então, quando o Washington Luiz diz isso, e aí nós do PDT, que temos raízes históricas no trabalhismo, vamos lembrar Getúlio, que em janeiro lá de 30, no seu famoso discurso, ele começa dizendo: não, a questão social não é um caso de polícia. E quando assume lá, em outubro, com a Revolução de 30, um dos primeiros ministérios que ele coloca é o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E chama aquele ministério de Ministério Revolucionário. Então nós, que temos raízes trabalhistas, herdeiros de Vargas que somos, nós não podemos nos permitir não analisar o que foi a introdução de Vargas a partir de 30, com toda a extensão da legislação que haviam alguns sindicatos, as duras penas conseguidos, universalizando tudo isso e criando coisas mais. Além de toda a questão da nação, da questão estratégica da CSN, Eletrobras, todas as coisas. Eu vi aqui IBGE, você vai buscar, está lá no início da era Vargas. Mas vamos pensar no salário mínimo, que tanto nós, e eu, atualmente, dos presidentes centrais sindicais, eu acho que eu sou o único que sou signatário do acordo com o presidente Lula, de atualização do salário mínimo, daquela política que venceu em 31 de dezembro agora de 2018, que deu 72% de aumento real. Getúlio introduz o salário mínimo, que passa a dar capacidade de poder de compra para a classe operária no Brasil, para poder ficar sendo livre do jugo desta uberização que nós temos hoje em dia. Veja você que quando ele cai em 45, né, que ele volta depois em 50, nesse período, né, todo esse período, o salário mínimo não tem atualização. Uma das primeiras coisas que Getúlio faz em 52, né, em janeiro de 51 ou 52, ele duplica o salário mínimo. 215%. Muita gente lembra de João Goulart em 54, dobrando o salário mínimo, que já o FMI fica maluco e ajuda a fazer a sua própria demissão, mas lembra do 100% do salário mínimo, mas não lembra que Getúlio tinha feito, 2 anos antes, o seu aumento de 215%, porque durante todo o governo anterior não tinha tido aumento no salário mínimo, estava congelado. Além de todas as coisas, e quando nós vemos este ano, porque nós ouvimos, ao longo da década de 90, mesmo dos anos 2000, toda essa elite carcomida, os herdeiros escravocratas, dizendo que precisamos acabar com a era Vargas, acabar com a era Vargas. Isso nós ouvimos cotidianamente. Este governo
acentua e nos crava no peito nosso, nós trabalhistas, herdeiros de Vargas, a extinção do Ministério do Trabalho na reorganização. Isso não é sem razão. Quando esquarteja os departamentos, as diretorias do Ministério do Trabalho por outras áreas e transforma, repetindo o que disse lá Washington Luiz, vem o ministro da Justiça dizer, olha, estamos tirando o sindicato das páginas policiais e jogando para a era digital, é a mesma coisa que dizer que efetivamente a questão social é questão de polícia. E o Ministério do Trabalho tem uma importância fundamental. E aí vem tudo isso que nós vimos. A reforma trabalhista, bem lembrada aqui, ela veio destruir toda a estrutura da relação capital e trabalho. A MP 873, que veio discutir aqui a proibição de desconto para os sindicatos, tudo isso, a extinção do Ministério da Justiça classista do Ministério do Trabalho, vem vindo ao longo do tempo tentando destruir a era Vargas, destruir o legado de Vargas, mas, acima de tudo, destruir a organização da classe trabalhadora, que é fundamental num projeto nacional de desenvolvimento. Sem a classe operária organizada, sem os sindicatos organizados, não há projeto nacional de desenvolvimento. Há, pelo contrário, ao que nós estamos chamando hoje de uberização da mão de obra. Se você reparar no crescimento da produção, do aumento da mão de obra, ela ou é trabalho intermitente, ou é autônoma, ou é isso que nós estamos vendo, às vezes até com charges, colocando pessoas com uma mochila nas costas, uma bicicleta, uma moto, tentando dizer que é profissional autônomo, que é um MEI, que é um microempresário, porque no Brasil agora o empreendedorismo é a moda, como se todos nós pudéssemos ser empreendedores e solução. Na verdade, quando essa questão do trabalho, e você tem ao longo de 14 milhões de desempregados, 5 milhões daqueles que estão desalentados, aqueles que já desistiram de procurar emprego, e mais não sei quantos ditos na economia informal, é óbvio que toda a estrutura do Estado vai abaixo. Não há financiamento para a saúde, em que pese todas as falácias que aqui foram colocadas. Ninguém lembra sequer que 10 anos, de 2005 a 2015, a Seguridade Social teve um superávit de 500 bilhões de reais. Não se fala o que foi feito com esse dinheiro. Foi retornado para o Tesouro. Não guardou nem para a Previdência, nem para a assistência e nem para a saúde. E diz que tem déficit. Não se cobra aquilo que está dito que as empresas devem tanto para a Previdência, dá lá mais 490 bilhões. Tudo isso junta-se num processo de desestruturar e deixar que a gente volte a ser colônia. Ou seja, você tem aqui um país que não se industrializa, um país que só vai viver de importados. Esse acordo agora Mercosul-UE é típico disso. Ao mesmo tempo que se assina um acordo de cooperação internacional, que aparentemente parece uma coisa muito boa, mas os produtos que nós exportamos é só produto primário, grãos, que estão sendo pulverizados com produtos, né, que são proibidos na União Europeia. Então, serão vetados pela União Europeia na sua compra, mas os seus produtos poderão vir. Ou seja, há uma entrega total. E nessa questão do trabalho, ou nós, e aí vem a necessidade da união, da unidade dos partidos progressistas nesse enfrentamento, porque depois da reforma trabalhista, depois da reforma previdenciária, vem agora uma reforma sindical. E essa reforma sindical, ela vai mexer naquilo que é de mais importante, que nasce lá em 40, 43, que é a questão da estrutura sindical brasileira, do conceito de unicidade sindical, do sistema confederativo de organização da classe operária e da contribuição de financiamento do sistema sindical. Já perdemos a Justiça do Trabalho, o juiz classista. Já perdemos a reforma trabalhista, perdemos os direitos e criação de contratos esdrúxulos, autônomo com vínculo intermitente,
e tantas outras mazelas que nós estamos vendo dentro dessa coisa. Estamos sofrendo a reforma da Previdência, uma mentira que pessoas, 83% da classe operária mais pobre é que vai pagar essa conta de 1 bilhão, de 1 trilhão que querem. Vem logo em seguida também uma reforma tributária. Mas essa da reforma sindical, que começa a querer introduzir o pluralismo sindical, que para nós, herdeiro de Vargas, PDT, somos contra o pluralismo sindical, somos pela unicidade sindical, defendemos ainda a manutenção de uma contribuição compulsória para financiamento das entidades sindicais, para que ele possa se manter, porque o tripé da organização sindical, e infelizmente muitos partidos políticos, muitos dirigentes partidários, parlamentares, seja da Câmara, do Senado, estaduais ou municipais, não conhecem o funcionamento da estrutura sindical. Quando se colocou aqui o artigo 8º, esquece-se de colocar que esse artigo 8º, ele vem aprofundado, inclusive melhorado em 88, mas ele vem desde das primeiras constituições já da era Vargas. Na de 46, se você for ver que foi colocado como antes de 88, foi a Constituição mais democrática que o Brasil já teve, lá consta a estrutura sindical, o modelo de unicidade sindical e o modelo da contribuição compulsória. Porque é assim que funciona. Se nós representamos toda a categoria tem que financiar isso. Nós não representamos trabalhadores filiados, nós não fazemos sindicatos por empresa, nós fazemos por setor, por área de atuação metalúrgico, químico, ou por categoria diferenciada, farmacêuticos, engenheiros, médicos. Ou seja, essa estrutura, eles vêm agora atacar profundamente, para acabar de vez com a possibilidade da organização dos trabalhadores, de junto ajudarem efetivamente a construir um projeto nacional de desenvolvimento, que é o que vai amarrar todas as coisas. Porque quando você olha, a única coisa que eu não vi aqui em todas as coisas que foram colocadas foi a questão financeira. 50% do orçamento da União é para pagar juros da dívida, é para pagar a dívida. Essa questão é uma questão fundamental. Não vai ter dinheiro para a saúde, porque 50% já está carimbado, e isso a PEC 95 não bloqueia. Isso pode crescer até os 100%, que jamais vai ser bloqueado. Vai bloquear da saúde, da educação, da moradia, de todas as demais coisas sociais que o país precisa. Ou seja, agora está chegando o momento de enfrentamento que nós vamos ter no Congresso Nacional, que é imprescindível a unidade de todos os partidos progressistas, de impedindo agora também já a reforma do sistema sindical brasileiro. E já temos, infelizmente, companheiros que acham que tem que mudar, que, olha, modernizou-se o mundo, então nós não podemos continuar com alguma coisa que é da era Vargas. Não é porque é da era Vargas, é que moderno é defender a classe operária, defender o trabalhador, porque nós não temos as contrapartidas de penalizar o patronato com crime contra a organização sindical, não temos condição de fazer um enfrentamento cada vez mais fragilizados com um exército de desempregados para aqueles que possam fazer uma paralisação, um enfrentamento, porque sabe que se assim o fizer, vai perder seu emprego. Nós temos agora as intervenções feitas no funcionalismo público que não podem mais fazer greve, ou a terceirização extensiva, não por legislação só. O Supremo Tribunal Federal disse que pode fazer a terceirização no serviço público, inclusive nas atividades fins. Disse também agora, numa outra decisão, que o trabalho intermitente vale para qualquer atividade. É nessa barbárie que nós estamos começando a colocar o pé e nos afundando nesse lamaçal. Ou nós nos unimos, nos enfrentamos e derrotamos, ou nós vamos realmente ter um retrocesso para a República Velha, transformando o Brasil num país que vai ter que lutar novamente com todos os enfrentamentos que tivemos desde aquela época. Mas, acima de tudo, essa questão da estrutura sindical, ela é também basilar para esse enfrentamento. Então, nós vamos precisar começar a fazer alguns seminários de discutir o que é a estrutura sindical,
Por que nós não temos a questão do pluralismo? Que já o funcionalismo público já sofre demais com isso, pela pulverização da sua organização. Na estrutura dita privada, o sistema é por unicidade sindical. Muita gente não sabe o que significa isso. Muitos parlamentares, e quando da reforma da Constituição em 93, Nelson Jobim, deputado federal, relator disso, abre um seminário com o movimento sindical e diz o seguinte: alcançamos o pluralismo partidário, é chegada a hora de termos também o pluralismo sindical. Quando pegamos a palavra, dissemos: deputado Jobim, quando um partido perde uma eleição numa cidade, ele espera 4 anos para fazer uma nova eleição, para disputar uma nova eleição. E quem ganhou administra aquela cidade por 4 anos. Ele não funda um novo município. Na estrutura sindical, do pluralismo sindical, a corrente política e ideológica que perder a eleição sai e diz: vou fundar um outro sindicato. E aí vai fracionando, vai fissurando e vai fragilizando cada vez mais a estrutura da organização dos trabalhadores. Por isso, essa questão do trabalho, e nós estamos com todos os números cada vez piores, e se vocês forem olhar os dados que foram apresentados aqui, algumas estatísticas, cada vez mais o que está sendo formalizado são trabalhos intermitentes, são trabalhos, terceirizações nos municípios. Quando se apresenta que não houve crescimento nos municípios e nos estados da mão de obra do serviço público, foram terceirizações que foram colocadas dentro de todo o serviço público, fragilizando, precarizando o trabalho, até porque a legislação de contratação, a Lei 8666, é preço. E todos os enfrentamentos que tivemos para cobrar nas empresas é que é o seguinte: ela dá um preço baixo, ela vai não pagar tributo, ela não vai pagar o trabalhador e vai explorar cada vez mais aquela mão de obra que está aí, como estão dizendo, com 14 milhões, que topa trabalhar a qualquer preço, a qualquer custo. Por isso, esta reunião, eu sinto que ela é bastante importante para abrir caminho, de olhar com muita seriedade a necessidade da unidade, para que a gente enfrente os acontecimentos, porque derrubou-se o Ministério do Trabalho, ninguém disse um A. Ninguém, nenhum partido, né? Nenhum deputado, nenhuma, nada. Não precisa disso. Só que esqueceram que dentro do trabalho estavam os 2 maiores fundos que o Brasil tem: Fundo de Garantia e FAT. Que eles estão retalhando, desfazendo, acabando, diminuindo a participação dos trabalhadores no FGTS, para que efetivamente pudesse tomar deliberações mais fáceis. Ou seja, agora com essa distribuição de R$500, todo mundo acha interessante, vai jogar dinheiro na economia, mas não sabem que, segundo pesquisa dos 63 milhões de trabalhadores brasileiros que estão lá com o seu nome no SPC, 23% disso, a sua dívida é no máximo de R$500. É mais uma vez, para quando esse dinheiro cair na conta do trabalhador, ele quitar a sua dívida com o setor financeiro. Ou seja, tudo feito para o setor financeiro. E nada nós estamos fazendo juntos para poder interferir no sistema financeiro. Creio que é um alerta, que o trabalho, e sem mão de obra, sem salário, sem jornada de trabalho digna, decente, sem trabalho infantil, sem trabalho escravo, não há projeto nacional de desenvolvimento.